Então, finalizei. Não sei, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu sou o Guilherme Teles. Eu sou Gabriel Lopes. Começa agora mais um vídeo do programa Escola da Cruz, da comunidade Madeiro da Cruz. Nós estamos em mais este vídeo para continuar falando sobre a Igreja Católica. E hoje nós vamos falar sobre 3 realidades ou 3 características desta igreja, que é una, santa e apostólica. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos o que é a igreja e nós falamos o porquê ela é católica. Então hoje nós vamos falar que porque ela é una, santa e apostólica. Exatamente. Começando por Deus, ele é um em 3 pessoas distintas. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 813, diz o seguinte: a igreja é una por seu fundador. Aí a gente retoma aquilo que falamos na semana passada, pegando o dizer de São Paulo em muitas de suas cartas. Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Exato. Jesus, a igreja, ela é única, partindo dessa realidade de que ela é um com o próprio Jesus. O Gabriel falou que Deus é um em 3 pessoas distintas, Jesus é uma dessas 3 pessoas distintas, porém que é um único Deus, e a igreja unida a ele, sendo corpo do qual Jesus é a cabeça. A igreja então ela se faz una naquilo que ela é ali por essência. Ela é una em toda a sua diversidade. Nós não podemos esquecer dessa realidade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, São Paulo fala que há muitos dons, mas que um só é o Espírito Santo. Inclusive já citando essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, nosso Deus, Santíssima Trindade, da qual Jesus é essa segunda pessoa. Então, unida ao seu fundador, a igreja, ela é única, ela é una, e ela torna única essa diversidade que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo dá a diversidade que contém ali na igreja, e o Espírito Santo faz com que essa diversidade seja una. Exatamente. E aí, dentro da organização hierárquica e eclesiástica da igreja, nós temos Roma como sua sede e o seu bispo, né? Como Pedro, que foi o primeiro, mantendo essa unidade da igreja e fazendo com que o diverso, como apresentou Guilherme, a sirva. Aí a gente toma Santo Inácio de Antioquia, que foi o organizador da hierarquia da igreja. Ele apresenta o bispo como o centro da unidade da igreja, representando a imagem de Cristo. A unidade tem que ser voltada para o bispo. Sendo Pedro bispo de Roma, a unidade inteira se voltou para Roma, e até hoje nós temos o Santo Padre, o Papa. Exato. Portanto, então a igreja ela é una na doutrina dos apóstolos, na oração e na fração do pão, ou seja, na Eucaristia, assim, o Catecismo da Igreja nos ensina. Por isso que São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 5, fala que há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. E agora nós partimos para o tópico: a igreja é santa, né? A igreja unida ao seu fundador, ou seja, Cristo, que é santo, inocente, imaculado. Portanto, a santidade da igreja ele se faz. Jesus, ele ama a igreja e se entrega por ela, como nos ensina São Paulo. E também nessa atitude salvífica, ele santifica a igreja em seus membros também. Então, aquele que santifica a igreja é o próprio Jesus. A igreja é una por causa do seu fundador, principalmente, e ela também é santa por conta do seu fundador. Então, Jesus que ama e se entrega por esta igreja. Exatamente. Em um documento da igreja, né, uma carta apostólica chamada Sacrosanto Concílio, no número 10, diz o seguinte: na igreja está depositada a plenitude dos meios da salvação. Em outro documento, chamado Lumen Gentium, número 48, documento pós-conciliar, né? Ali o Concílio Vaticano II, assim como é também o Sacrosanto Concílio, está lá dizendo sobre essa santidade imperfeita. O próprio Catecismo da Igreja cita isso.
deixar bem claro nessa santidade imperfeita, não falando que a igreja ela não é santa, a igreja ela é imaculada como seu fundador o é. Mas essa santidade imperfeita, a própria igreja nos ensina que essa imperfeição da santidade está contida ali nos seus membros. A igreja é santa, portanto, como o seu fundador é santo, mas nós que somos os membros dela, nós temos essa santidade imperfeita. A nossa primeira vocação é a santidade, é a igreja que nos ensina isso, inclusive esse chamado de Deus para que sejamos santos e irrepreensíveis. Para isso nós somos ali chamados. É por isso que na própria pregação de Jesus ele fala do joio que cresce no meio do trigo. E nós vemos no próprio colégio apostólico também lá a pessoa de Judas, que faz parte dos 12, que comunga ali de Jesus na quinta-feira santa, e de Pedro, que após isso também acaba negando Jesus por 3 vezes e posteriormente ali se arrependendo. Exatamente. E dentro dessa sucessão de santidade, começando pelo seu fundador, a igreja ela canoniza os seus fiéis. Ou seja, vindo as bênçãos de cima de Cristo, né, que é a cabeça, ele vem santificando nós que somos os seus membros. E então, nós partimos para o terceiro tópico, igreja apostólica. Exatamente. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, São Paulo diz o seguinte: estais edificados no fundamento dos apóstolos. E de fato é um fundamento ali, né, dessa nossa fé. Jesus ele fala também sobre a casa que é construída sobre a rocha. A casa que é construída sobre a rocha, ela permanece de pé. Nós podemos até lembrar o nome, o próprio significado de Cefas, né? Que é essa rocha, que é essa pedra firme. Então a Igreja Católica ela foi fundada por esse fundamento firme dos apóstolos. Eu acho que eu não errei, né? Isso não sei se ficou redundante, mas enfim. E também, o próprio São Paulo, ele fala lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 9, que Pedro, João e Tiago, eles são colunas da igreja. Então olha só, esse apóstolo abortivo, como de São Paulo, ele reconhece 3 daquele colégio apostólico como sendo colunas da igreja. Bem, não quem está dizendo não sou eu, para os fundamentalistas de plantão, a própria Escritura é quem diz isso. Existe o chamado depósito fidei, que é traduzido por depósito de fé. Esse depósito de fé está contido nos bispos, ou seja, os bispos guardam a fé que é transmitida pela igreja através do Cristo e seus ensinamentos. São Paulo também, ele fala dessa questão, dessa característica, desse caráter apostólico da igreja. Ele fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, que o sólido fundamento colocado por Deus permanece. Esse fundamento que nós já citamos, que são os apóstolos, esse depósito fidei, esse depósito de fé, né, como Gabriel já citou, e que os bispos vão guardando. Tá vendo como uma coisa acaba sendo ligada à outra, né? E por fim, em 1 Timóteo 3,15, São Paulo fala que a igreja ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então a igreja ela vem pregando durante todos esses séculos, esses 2 milênios, toda uma verdade que Jesus pregou aos apóstolos, e por meio dos apóstolos, ali na sucessão apostólica, vem chegando até nós esse mesmo depósito da fé, essa mesma fidelidade. Então a importância da igreja ser apostólica, né, é justamente essa. Mais do que qualquer um se autodenominar apóstolo, isso acaba sendo uma baita de uma heresia. É verdade? E aqui a gente pode pegar a própria história da igreja, né? Lá com seus apóstolos, após a sua organização, a sua centralização em Roma com Pedro, né? Tem uma carta de São Clemente de Roma aos Coríntios. Dentro dessa carta a gente percebe que a centralização já está em Roma, mas ali a gente pode tomar como uma carta apostólica, né? Um documento da igreja, né? Digamos assim, onde ele manda essa carta com as normas, né? Com as doutrinas, com aquilo que deve ser vivido dentro daquela comunidade, não só dentro daquela comunidade, mas dentro da igreja. Está aí a importância da sucessão apostólica. Exato. Então,
ficou claro, eu acredito. Se não, mande suas dúvidas, coloque os seus comentários lá embaixo do vídeo. Não deixe de curtir em algum lugar por Esse aí. canto aqui, ó. Embaixo do Gabriel, você está embaixo de mim aqui. Curta, divulgue, propague se você gostou. Nos corrija se nós estivermos errados, nós precisamos aprender cada vez mais. E Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Isso aí. Nós vamos dessa vez deixar o e-mail da comunidade lá na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mandar um e-mail, chamar para pregações, né? De repente, tem muitos outros membros na comunidade, né? A gente apresenta um dia. E chamar para alguma coisa, né? Tá lá. Eu sou do meu amado crucificado. O meu amado crucificado é meu.